Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Hoje, vamos conversar um pouco sobre duas notícias extremamente importantes para aposentados e pensionistas do INSS, que trazem tanto um alívio imenso quanto a promessa de justiça financeira. Neste vídeo, vamos detalhar a nova lei que acaba de ser sancionada e que dispensa milhares de aposentados da temida perícia de revisão, o famoso pente fino. E também vamos trazer o calendário e as regras para o ressarcimento dos descontos indevidos feitos nos benefícios. A informação mais impactante que você precisa saber desde já é que a dispensa da reavaliação periódica para aposentados por incapacidade permanente com doenças irrecuperáveis não é um projeto ou uma promessa, mas sim a Lei número 15.157, que já foi publicada no Diário Oficial da União e está em pleno vigor. Isso significa que, para um grupo específico de segurados, a preocupação com a convocação para uma nova perícia médica acabou de forma definitiva. Nós lemos e, sempre que possível, respondemos a todos os comentários. Por isso, se você tiver qualquer dúvida sobre sua situação ou se quiser compartilhar a sua experiência com as perícias do INSS ou com os descontos indevidos, por favor, deixe seu comentário abaixo. A sua história pode ajudar muitas outras pessoas que estão passando pela mesma situação e enriquece a nossa comunidade. Vamos começar pela notícia que traz um verdadeiro suspiro de alívio para muitos segurados. Foi publicada no Diário Oficial da União a Lei número 15.157, uma nova norma que representa uma vitória monumental para aposentados e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Essa lei altera diretamente a legislação previdenciária, mais especificamente a Lei 8.213 de 1991, e estabelece o fim da obrigação de passar por reavaliações periciais periódicas para um grupo específico de segurados. A partir de agora, estão dispensados dessas perícias os aposentados por incapacidade permanente, anteriormente conhecida como aposentadoria por invalidez, e também os beneficiários do BPC que possuam uma condição de saúde classificada como permanente, irreversível ou irrecuperável. Essa mudança é o resultado de uma longa batalha no Congresso Nacional, que decidiu por derrubar um veto presidencial que impedia essa medida de avançar. Com a derrubada do veto e a promulgação da lei, a mudança é definitiva e tem força imediata. Isso põe fim a um ciclo de ansiedade e incerteza que assombrava milhares de pessoas. Muitos aposentados, mesmo com laudos médicos detalhados atestando a impossibilidade de recuperação, viviam com um medo constante de serem convocados pelo INSS e terem seu benefício, que é a única fonte de sustento, cortado de forma arbitrária após uma perícia de poucos minutos. Essa nova lei reconhece o que a medicina já atestou. Não faz sentido submeter uma pessoa com uma condição sem cura a um processo de reavaliação contínuo, que gera apenas desgaste emocional e custos desnecessários para o sistema. É fundamental entender exatamente quem se beneficia dessa nova regra. A dispensa não é para todos os aposentados por incapacidade permanente, mas sim para aqueles cuja condição incapacitante seja de fato permanente e sem possibilidade de reversão ou recuperação que permita o retorno ao trabalho. O INSS mantém uma lista de doenças que, por sua gravidade e natureza, geralmente se enquadram nesses critérios e dão direito à aposentadoria por incapacidade permanente sem a necessidade de reavaliação constante. Embora a análise seja sempre individual, conhecer essa lista ajuda a entender o escopo da lei. Entre as doenças frequentemente consideradas para essa dispensa estão a tuberculose ativa, a hanseníase, a alienação mental, que é um termo técnico que abrange transtornos mentais graves e incapacitantes, como a esquizofrenia e transtornos bipolares em estágio avançado.
também se enquadram a neoplasia maligna, ou seja, o câncer em estágio avançado ou com metástase que não responde mais aos tratamentos. A cegueira, não apenas a perda total da visão, mas também a visão monocular em certas profissões ou a baixa visão severa. A paralisia irreversível e incapacitante, que impede a locomoção e a realização de atividades básicas. As cardiopatias graves, que são doenças cardíacas que limitam severamente a capacidade física do indivíduo, mesmo com tratamento. A doença de Parkinson, que é uma condição neurológica degenerativa e progressiva. Outras condições incluem a espondiloartrose anquilosante, uma doença inflamatória crônica que afeta as articulações da coluna. As nefropatias graves, que são doenças renais em estágio terminal que exigem diálise ou transplante. O estado avançado da doença de Paget, também conhecida como osteite deformante. A síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, especialmente em estádios avançados ou com doenças oportunistas graves, a contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada, e as hepatopatias graves, que são doenças do fígado em estágio avançado, como a cirrose descompensada. A esclerose múltipla, uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central, também costuma garantir essa dispensa devido ao seu caráter progressivo e incapacitante. É crucial destacar um ponto de atenção: a lei prevê uma exceção. Mesmo para os segurados com essas condições, o INSS ainda poderá convocar para uma perícia em situações muito específicas, como em caso de suspeita de fraude na concessão do benefício ou se for identificado algum erro administrativo no processo inicial. Ou seja, a dispensa vale para as revisões periódicas de rotina, o chamado pente fino, mas não blinda o benefício contra apurações de irregularidades. A nova legislação também trouxe um avanço importante para as pessoas que vivem com HIV. A partir de agora, a perícia médica para esses segurados deverá contar, obrigatoriamente, com a participação de um médico especialista em infectologia. Isso garante uma avaliação muito mais qualificada e justa, feita por um profissional que entende profundamente as nuances da condição, o impacto dos tratamentos e a real capacidade laboral do segurado, evitando decisões baseadas em preconceito ou desinformação. Essa medida, somada à dispensa da reavaliação para os casos mais graves, representa um avanço significativo no respeito e na dignidade dos segurados do INSS, garantindo mais segurança e tranquilidade para quem já enfrenta uma dura batalha pela saúde. Agora, vamos tratar do segundo assunto, que diz respeito ao bolso de milhões de aposentados e pensionistas: o ressarcimento dos valores descontados indevidamente por associações e sindicatos. Esse problema, que se arrastou por anos, finalmente tem uma data para começar a ser resolvido. O presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, anunciou em uma audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal que o Instituto planeja iniciar os pagamentos a partir do dia 24 de julho. Essa data marca o começo de uma grande operação para devolver o dinheiro que foi retirado dos benefícios de forma não autorizada, causando prejuízos e muita dor de cabeça para os segurados. O planejamento divulgado pelo INSS prevê que os pagamentos serão feitos em lotes, com uma nova remessa de devoluções a cada 15 dias. A meta inicial é bastante ambiciosa. O Instituto pretende ressarcir cerca de 1.500.000 pessoas já nos primeiros lotes. Essa operação é uma resposta a um escândalo que expôs a fragilidade do sistema e permitiu que diversas entidades, muitas delas fantasmas, realizassem descontos mensais nos benefícios sem qualquer autorização expressa dos aposentados. Para entender quem vai receber e quando, é preciso prestar atenção em alguns detalhes importantes. Terão prioridade para receber, a partir do dia 24 de julho,
Aqueles segurados que já fizeram a contestação dos descontos e cuja solicitação já foi processada e aprovada pelo INSS. Ou seja, são as pessoas que já receberam uma resposta formal do Instituto, com a confirmação dos valores que serão devolvidos. Se você acessa o aplicativo Meu INSS e o seu pedido de contestação ainda aparece com o status em análise, é preciso ter um pouco mais de paciência. O volume de reclamações foi gigantesco e o INSS está trabalhando para analisar todos os casos. O status em análise significa que o seu pedido está na fila e será processado. Não significa que foi negado ou esquecido. É importante continuar acompanhando a situação pelo aplicativo ou pelo site. A boa notícia é que mesmo que a sua análise demore um pouco mais, você não perderá o direito ao ressarcimento. Os pagamentos continuarão sendo feitos em lotes quinzenais após o início em julho. Então, assim que sua contestação for aprovada, você será incluído em um dos próximos lotes de pagamento. Para aqueles que sofreram os descontos, mas ainda não fizeram a reclamação, é urgente tomar uma atitude. O INSS só irá devolver o dinheiro para quem se manifestar e contestar formalmente os débitos. Existem duas maneiras principais de fazer isso. A primeira e mais recomendada é através dos canais digitais do INSS, seja pelo aplicativo Meu INSS, disponível para celulares, ou pelo site oficial. Dentro da plataforma, existe uma opção específica para bloquear descontos de associações e solicitar o reembolso dos valores já pagos. O processo é autoexplicativo, mas exige atenção ao preencher os dados. Para quem não tem familiaridade com a tecnologia ou encontra dificuldades para acessar o sistema, há uma alternativa muito eficaz. Procurar uma agência dos Correios. Uma parceria entre o INSS e os Correios permite que os segurados façam a contestação diretamente no guichê de qualquer agência. Para se ter uma ideia da importância desse canal, mais de 1 milhão de contestações já foram registradas através dos Correios, mostrando que essa é uma via fundamental de acesso ao serviço para muitas pessoas. Não deixe para depois, pois sem a sua contestação formal, o INSS não terá como saber que você foi lesado e não incluirá seu nome na lista de ressarcimento. É um passo ativo que o segurado precisa dar para reaver o seu dinheiro. A origem desse problema é complexa e remonta a governos anteriores. Embora o escândalo tenha vindo à tona com mais força recentemente, as brechas na legislação que permitiram esses descontos abusivos foram criadas ao longo de anos. Mudanças nas regras de consignação e autorização de débitos em benefícios previdenciários abriram portas para que entidades mal-intencionadas se aproveitassem da vulnerabilidade dos aposentados. A crítica recai sobre a administração atual porque é dela a responsabilidade de solucionar o problema que estourou agora. Mas a investigação mostra que o esquema operava há muito tempo, passando por diferentes gestões. A responsabilidade do governo atual é, portanto, dupla. Primeiro, garantir o ressarcimento rápido e integral de todas as vítimas, como está sendo planejado com o início dos pagamentos em julho. Segundo, e talvez mais importante, é a responsabilidade de fechar definitivamente essas brechas legais e fortalecer os mecanismos de controle para que esse tipo de golpe não se repita jamais. A Justiça, por sua vez, tem o papel de investigar e punir os responsáveis, não apenas os pequenos operadores, mas principalmente os chefes dessas quadrilhas que lucraram às custas do dinheiro de quem mais precisa. A prisão de alguns envolvidos é um começo, mas é preciso ir a fundo para desmantelar toda a rede criminosa. Em resumo, o cenário atual traz duas notícias de grande impacto. De um lado, a sanção da Lei 15.157, que liberta aposentados por incapacidade permanente e beneficiários do BPC com doenças irrecuperáveis da angústia das perícias de revisão, garantindo paz de espírito e a segurança de que seu direito não será questionado, periodicamente. Essa é uma conquista que valoriza a dignidade e o laudo médico.
Do outro lado, temos o anúncio de um cronograma concreto para a devolução dos valores descontados indevidamente, começando no dia 24 de julho. Essa medida representa a esperança de justiça financeira para milhões de pessoas lesadas que verão o dinheiro, fruto de seu trabalho, retornar para suas contas. Ambas as frentes demonstram um movimento, ainda que tardio, no sentido de proteger e reparar os direitos da população mais vulnerável, mostrando que a vigilância e a mobilização da sociedade podem sim gerar resultados concretos e positivos. É essencial que todos os segurados se mantenham informados, verifiquem seus extratos de pagamento com frequência e não hesitem em buscar seus direitos sempre que notarem qualquer irregularidade.